Boa noite, galera. De uma forma bem didática, bem explicativa, vou iniciar alguns vídeos que vão explicar para você passo a passo como funciona a economia. Para quem quer investir, às vezes é mais fácil você entender como funciona para depois se tomar os seus primeiros passos. Então bora lá assistir esse vídeo. É do José Cobori. Ele é um economista e achei bem interessante o modo que ele explica como a economia funciona e como afeta nossas vidas. Bora assistir então, galera? Bora lá então. Olá pessoal, como prometido, hoje eu inicio uma série de vídeos para explicar a economia de forma simples, para que ao final possamos entender como os impactos de uma gestão pública irresponsável afetam o nosso dia a dia. Bem, entender de economia parece bastante complicado para a maioria das pessoas. Inflação, desemprego, taxa de juros, dívida pública, carga tributária. Afinal, como tudo isso se relaciona e por que somos tão afetados por esses assuntos? Como de costume, vou utilizar um exemplo simples para que o entendimento seja fácil. Vou chamar nosso exemplo de A Fábula do Estado da Ilha. Imagine que você se encontra numa ilha com outros 100 habitantes e esteja nos primórdios desta civilização. Alguns são pescadores, outros plantam bananas, outros colhem cocos, uns plantam trigo, uns constroem cabanas e outros constroem barcos de pesca. Enfim, as atividades são apenas de subsistência. Não existe ainda uma moeda e as trocas são feitas por escambo. O pescador troca seus peixes por banana, outro paga pela construção da sua cabana com coco, o plantador de trigo compra um barco de pesca com o seu trigo e etc. Tudo no país da ilha transcorre bem até o dia em que o colhedor de coco, fisicamente mais forte que todos, resolve tomar à força as terras do plantador de trigo, e assim o faz. Os outros habitantes da ilha, temendo que a superioridade física de alguns faça prevalecer a força em detrimento da harmonia, se reúnem e encontram como solução a criação do Estado da Ilha, para estabelecer algumas regras de segurança e assim garantir a convivência e a paz entre todos. Aqui um adendo para dizer que a garantia da propriedade privada está no cerne das obras de John Locke, com os tratados sobre o governo civil. Com a criação do Estado da Ilha, seus habitantes escolhem um presidente e elegem 3 representantes para que escrevam as regras que passarão a ser seguidas por todos. Logo em seguida, escolhem um juiz para fazer cumprir essas regras. Estão criados os 3 poderes da República da Ilha: o Executivo, Legislativo e o Judiciário. A primeira ação do Estado é criar uma moeda para facilitar as trocas até então feitas por escambo. É criada a Unidade da Pedra, esculpidas pelo novo governo que obriga... Um adendo, pessoal. Aí que as coisas saíram fora do controle. A partir do momento da existência da moeda e os governadores fizeram o que fizeram e a gente vive até hoje nessa complicação. Mas bora, vou continuar vendo o vídeo para a gente poder entender. Bora lá. Todos os habitantes a utilizar a nova moeda. No jargão atual é o que chamamos de moeda de curso forçado. Assim, por exemplo, um peixe custa 2 pedras, meia dúzia de bananas custa 1 pedra, 5 cocos, 1 pedra, uma cabana, 50 pedras. O Estado da Ilha chega à conclusão que para manter o poder de compra da nova moeda, deve emitir as pedras em proporção igual à produção total da ilha, de peixes, cocos, bananas, cabanas, trigos e barcos, pois do contrário terá mais dinheiro que produtos disponíveis, caso em que os preços relativos aumentarão. Uma conclusão lógica, pensou o novo governante. Por exemplo, se eu emitir 10 pedras e houverem apenas 10 peixes, cada peixe custará 1 pedra. Se a produção de peixes não aumentar e eu emitir mais 10 pedras, totalizando 20 pedras na economia, o preço de equilíbrio do peixe passará a ser 2 pedras. O preço terá dobrado, ou por outro ponto de vista, a unidade da pedra perderá metade do seu valor. E assim foi criada a moeda da ilha. Esses agora representantes do povo, para governar a ilha, precisarão se dedicar em tempo integral às novas funções e não poderão mais ter a renda de pescador, agricultor ou construtor que tinham antes. Assim, os habitantes passam a pagar um imposto para poder remunerar os governantes e manter esta nova estrutura do recém-criado Estado da Ilha.
Da renda da produção de cada habitante passa a ser cobrado um tributo de 20%. Com a criação da moeda, os habitantes da ilha passam a conseguir poupar o excedente de produção, o que antes não era possível, pois o peixe que não era trocado perecia, assim como as bananas, trigo e cocos. Agora, as pedras trocadas pelos excedentes poderiam ser armazenadas. Assim, alguns habitantes começaram a formar uma poupança e descobriram que ela poderia ser rentável se emprestassem, cobrando uma taxa para os outros habitantes que necessitassem de recursos. Na outra ponta, existiam esses habitantes que, para expandir... Aí tá aí, pessoal, a existência do banco. Nessa parte aí que você começa a entender como que o banco veio a existir. Mas isso é uma outra história que eu vou estar postando para vocês também, com essa mesma explicação do José Cobores. Mas bora continuar. Os seus negócios, por exemplo, o construtor de cabanas precisava contratar mais gente para construir novas unidades, mas não tinha recursos para comprar os materiais. Poderia emprestar dos que tinham poupança e pagar no futuro após a venda das cabanas. Para isso, estava disposto a pagar uma taxa de juros sobre o dinheiro emprestado. Assim, a criação da moeda facilitou a troca, permitiu a expansão de negócios, ampliou as oportunidades para poupar, além de incentivar a poupança. Com a evolução deste mercado proporcionado pela moeda, surgiu um habitante empreendedor que, vendo a dificuldade que havia para que as necessidades se encontrassem, ou seja, o habitante poupador encontrasse o habitante que necessitava de empréstimo, viu aí uma oportunidade de ser um intermediário financeiro. Criou então a versão do que conhecemos hoje como banco. Abria contas de depósito para os poupadores e emprestava juros para os emprestadores. Transformava prazos, riscos e magnitudes de capital entre as duas pontas. A criação desses novos contratos de empréstimos permitiu que recursos ociosos se tornassem produtivos, o que propiciou ganhos para o tomador e para o poupador. Com o passar do tempo, já nas funções burocráticas do Estado, os governantes contrataram assessores para as novas funções. O presidente contratou um, os legisladores contrataram um cada um, o juiz contratou mais um, além de solicitar ao presidente a contratação de policiais para fazer cumprir as suas decisões. Assim foram contratados 3 policiais, que é o mínimo necessário para poder prender um criminoso. O antes estado enxuto da ilha de 5 servidores públicos agora já eram 13. Com o aumento da folha de pagamento do Estado, foi necessário aumentar os tributos, que passaram a ser de 30% da renda dos habitantes. O Estado agora decidiu que era sua função manter a ilha limpa, fazer novas trilhas, construir um presídio e etc. Mas ele não tinha recursos, pois toda a sua arrecadação via impostos estava comprometida com a recém-aumentada folha de pagamento. Para não aumentar mais os tributos que ele recém havia aumentado, o Estado resolveu pedir dinheiro emprestado para a população da ilha. Para isso, ele criou um título de dívida. Os habitantes poupadores poderiam emprestar o seu dinheiro para o Estado, em troca de uma taxa de juros. Nessa operação foi criada a dívida pública. Isso que ele está falando aí, pessoal, para você entender, Tesouro Selic, sabe, de renda fixa, tudo que é entrelaçado ao governo, foi criado dessa forma aí. Nessa explicação dele você vai entender o que é. Mas vamos continuar vendo o vídeo. Os poupadores, através do seu banco, tinham agora mais uma opção: emprestar dinheiro para o Estado em detrimento de emprestar dinheiro para os empreendedores. O Estado passou a ser o maior concorrente pelos recursos disponíveis na ilha. Quanto mais ele se endividava, menos dinheiro sobrava para os negócios produtivos dos habitantes da ilha. Esse foi um videozinho, não é tão longo, mas você vê que a explicação é bem interessante, você consegue entender melhor como que tudo funciona, entendeu? Como que surgiu o banco, mais ou menos. Se você for pegar no princípio como surgiu o dinheiro, é dessa forma que aconteceu, entendeu? Mais ou menos dessa forma aí. Era o escambo, né, que era antigamente, né, que era a troca de mercadoria por mercadoria. Só que às vezes você já tinha aquela determinada mercadoria e não precisava de mais, e o cara precisava vender. Se ele não vendia, se essa mercadoria não passasse para frente, conseguisse trocar com outra mercadoria que ele quisesse, ele ia perdê-la. Então aí criaram o dinheiro assim sucessivamente. Mas é bem por aí que as coisas, o dinheiro surgiu. Essa história ela é bem interessante, ela abre bem o horizonte. Mas gostou, galera?
Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, dar aquele like e seguir aí. Inscreve no canal aí. Estamos em busca de 1000 inscritos. Colabora com nós. 1000 inscritos aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo.